Jackson, duas coisas. Você já tocou no assunto, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais nessa questão. O que mais te marcou durante essa vida toda? Pode ser no jornalismo, pode ser na sua vida, que mais te deixou feliz? Que te deixou extremamente alegre? Você casou, teve filhos? Tenho. Como é que é a sua vida? Eu tenho 3 filhos, tenho minha mulher, né? Uhum. E eu acho que é o seguinte, eu gostava muito da apresentação, achava que eu me sentia bem no trono ali, né? Uhum. Mas eu, graças a Deus, também tive a consciência de não trombar com a realidade. Por exemplo, eu deixei o Paulo Berens assumir um período a apresentação, porque naquele momento ele estava melhor do que eu. E eu falei isso para ele, né? Aí depois teve uns problemas lá, ele saiu da empresa, aí a empresa pediu para eu retomar. Uhum. E aí eu retomei. Mas eu gostava da apresentação, mas não morria eu não brigava de amores, assim. Você tem que ter na cabeça Você o seguinte... tem que ter tesão pela coisa. Não, é tempo. Tempo. O apresentador nos dias de hoje está bem, principalmente nas emissoras afiliadas, está muito diferente. Mais descontraído, né? Mais leve, né? Diferente. Muita notícia pesada, né? Na época da gente era mais, vamos dizer assim, mais, Sério? sério e econômica, né? Eu diria até que era um noticiário mais nobre. Mais suave, né? Mais Uma nobre. vez uma mulher quase perdeu o emprego lá em Lusiana, então, Cavalo? Então, eu acho o seguinte, agora, o que acontece? Porque ela riu. É que a audiência migrou muito com a TV aberta para as classes C e D. Uhum. Ponto. Então, hoje, quem gosta de coisas mais, vamos dizer assim, mais analíticas, assim, quem vai para a TV fechada, né? Então, o que acontece? A concorrência é muito grande na área da TV aberta hoje. Quer dizer, as características dos telejornais são muito semelhantes. Não sei se vocês já pararam para ver. Parece que é uma cópia do outro. Havia muita violência no meu modo de ver. Eu acho. E você já observou que as pessoas, parece que o prazer dele é assistir violência? A audiência sobe quando tem violência. Vou falar para vocês o que eu já conversei com o nosso diretor de programação lá da TV Anhanguera. A realidade é que a televisão é um negócio. Aqui, ó. Dinheiro. Tem que fazer audiência. Né? Sim. Se você não tiver audiência, você não tem anúncio. Uhum. E aí, quem que paga o anúncio, né? O patrocinador. Então a gente tem que ser realista para não perder, não tirar o pé da... Correto. Você tem que aceitar. Correto. Você pode não gostar, mas é a realidade. Aceitar, né? Talvez na concepção da gente, você gostaria de um jornalismo mais leve, mais educativo, né? Mas não é assim. Por exemplo, eu Milton Cavalo agora, ano passado, o diretor da televisão em Anguera nos convidou para fazer uma brincadeira com relação ao jornal. Então, ó, Nilton e Tom, nós até fizemos um piloto e mandou para a Globo. Você acredita que a Globo não aceitou por causa do jornalismo? Então nós ficamos pensando para a gente, por que não levar alegria para as pessoas em vez de ficar, né? Às vezes é um até ponto o senhor de já vista, ficou chateado com isso. Um ponto de vista diferente, né? E tá seguindo uma linha, tá dando certo, eles querem seguir nela, né? Normal. Tom às Ronaldo vezes tem que Serrano, inovar. mas por que não? A coisa que mais te emocionou até hoje dentro da sua profissão? Foi quando o Coronel Hipopótamo morreu. Não sei se Eu você- lembro Eu dele. lembro, ele era lembro gente, dele. para quem não conhece, ele era um E aí- apresentador aqui de programa musical. Era um programa auditório, né? Auditório, Tinha auditório. E igual aí, Chacrinha. isso emocionou dentro da televisão, na apresentação. São 2 momentos que eu vou contar para vocês que eu acho que foram assim, extremamente marcantes. Esse, porque ele tinha uma música lá que ele gostava, e na hora que estava fazendo o enterro dele, uma dupla sertaneja cantou a música. É uma linda, uma música bem tradicional, mas eu não lembro agora. E eu me emocionei. Na hora que eu fui finalizar o jornal, eu estava visivelmente emocionado. Porque Você estava chorando? quase, praticamente chorando. Entendi. Você tá entendendo? É uma música bonita demais. Uma outra hora eu vou ver se era uma música que ele gostava. Sei, entendi. Você está entendendo? Eles cantaram. Ato 2. Essa foi também marcante para danar. Quando entramos na era da TV colorida, a gente fez um texto, metade
preto e branco e metade colorido. Engraçado. Olha. Isso foi nos anos 80? Olha, foi por aí, viu? Eu não lembro mais, não. O Grampola que me ajudou nessa ideia. Eu não vou mentir que foi só minha, não. Certo. Ele me ajudou. Aí eu fiz o texto, né? Eu li, a gente sinalizou que ia ter a transformação da era preto e branco para a era colorida, né? Aí você colocou no... Eu achei a criatividade dele e minha muito... Você colocou numa tela só, fantástica. dividida em dois? Não, eu aparecia preto e branco, e a partir de uma frase sequente, Vinha pro colorido. seria colorido. Espetacular. Não é épico isso? Claro. Deveríamos ter demais. uma gravação disso para a história, né? Acho que foi. Pois é. Hoje eles estão fazendo isso modernamente, eles estão fazendo isso hoje na internet, você já viu, né? E para quem está dentro da profissão, né, quando acontece isso, é fantástico. Você tá doido. É quando você cria fantástico uma essa coisa. transição, essa inovação, essa coisa boa que vai vindo na vida da gente. Mais história, vamos Show lá. de bola. Tem algumas coisas que a gente... Eu não sei se eu já falei, se eu já falei, vocês me cortam. Às vezes aqui. Eu acho que do ponto de vista jornalístico, o que eu fiz em referência a marcar a minha história dentro do jornalismo foi tributar uma homenagem ao Pedro Ludovico, passeando com ele e o primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges. Eu fui o único jornalista que pensou em apresentar a cidade que cresceu para o homem que fundou a capital, né? Ninguém pensou nisso. Eu fiz, está lá no arquivo da TV Anhanguera, vira e mexe, eles repetem isso no aniversário da cidade. Eu acho que foi um lance e demorou, mestre. Foi praticamente 2 anos para eu tentar convencer o Pedro Ludovico a fazer isso. E o Venerando de Freitas Borges, que era o primeiro prefeito nomeado, me ajudou também. E eu passei com eles, levei ele lá no Morro da Serrinha. Aí eu falei, foi daqui que o senhor definiu a criação de Goiânia? Foi. Você fez um histórico da vida do homem aqui, né? O que o senhor falou na hora? Vai ser aqui. Típico de coronel, né? Vai ser. Outra coisa que me marcou no passeio, fomos ao Palácio das Esmeraldas, o Venerando turbinou lá no ouvido da dona Lúcia Vânia, que era mulher do Irapuã. Aí ela convidou a gente para entrar lá, tomar um café, comer um biscoito. Bom, ato 2. Ainda nesse passeio... Você fez um documentário. Foram quase 30 minutos de gravação. Nossa. Olha o lado descontraído do passeio. Em frente à catedral, o Pedro Ludovico estava de paletó sem gravata. Aí ele enfiou a mão no bolso esquerdo aqui, arrancou uma garrafinha e falou, Jacques Sabrão, isso aqui é o elixir da vida. Era um uísque. Elixir da vida. Elixir da vida. Foi pra mim, era o elixir da morte. Se eu beber bebida alcoólica. Eu vi esse documentário e achei impressionante, porque tem uma hora que você pergunta para ele sobre a riqueza. Não tem isso? E ele responde muito interessante, que ele falou que ele sempre combateu veementemente essa questão da honestidade no serviço público, né? Mais ou menos por aí, não é que ele fala? Eu perguntei para ele, o que o senhor tem? Ele falou, tem essa casa aqui da Rua 29, né? Rua 29 mesmo, né? Parece que é. Aqui é uma coisa assim. E a fazenda que a Gersina, a mulher dele, herdou dos pais lá em Rio Verde. Não tinha nada. Você vê, um homem que mandou tanto tempo. Né? Será que foi ele que teve a ideia de sair lá da cidade de Goiás, velho? Hoje não pode falar cidade velha. Cidade de Goiás? Cidade de Goiás. E transferiu. Aqui era um campo enorme, né? Aqui era mato ou será que era só fazenda? Tinha Campininha já, né? Tinha Campininha. Já tinha? Aí ele veio pra cá. Certa ideia foi dele, né? Ele deve ter olhado a questão do Rio Meia Ponte, né? Essas coisas, tudo de abastecimento. Sim, né? E Goiânia hoje, você vê o tanque que coisa, né? Lindo, né? Nossa Senhora. Prédio pra quem demais, nunca né? veio em Goiânia, gente, vem aqui em Goiânia pra você conhecer, que maravilha. Tem até o Tom Carvalho, o Jacques Sabrão, tem até... Nossa Senhora, não tem muita coisa aqui. Tom, vamos lembrar uma coisa que me marcou muito, e eu tenho essa impressão sobre Goiânia. Você já reparou a quantidade de prédios que estão construindo aqui? Enorme. Sim. Eu voltando com um rapaz que foi me buscar lá na empresa, a gente falamos sobre... Você imaginou quando ficar pronto tudo isso, como vai ficar o trânsito na cidade? É louco. Porque está nessa zona nobre, Bueno, Marista, Setor Sul.
está concentrado. Agora, quem mora num apartamento tem 1, 2 carros, 3 carros, né? Isso vai virar um encrenca, e não tenha dúvida. 2050 eu vou estar morto, eu não estou vendo tanta bagunça, porque vai ter muita bagunça. Eu não sei se você já leu isso, uma coisa de 2 meses atrás eu li. São Paulo estão fazendo apartamento de 10 metros. Pois é, pequenininho e caro. Você já imaginou você ter banheiro, cozinha, cama em 10 metros? Você viu eu vi essa reportagem, você viu assim, a mesa, ela tá na parede, aí parede. só dobra ela, porque não tem espaço. E aí a outra coisa também que impressiona, São Paulo hoje tem mais apartamento do que casa. Não, e o banheiro, Paulo é. Tom Cavalo, só para ter uma base, o banheiro, você está sentado aqui no vaso, fazendo o número 2, escovando o dente ao mesmo tempo, porque a pia fica aqui, ó. Entendi. Nossa, hoje mudou. Já para enfia os... Não, antigamente era um tijolão desse tamanho celular, né? Vai diminuir, tudo vai diminuir esse mundo. É por isso que eu estou diminuindo. Você tá... Eu fiz uma cálculo outro dia para ver, porque cada ano que passa você vai diminuindo 1 centímetro. Eu fiz a conta, quando que eu vou sumir? Você está antecipando as mudanças. Eu vou ver quando é que eu vou sumir. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Mas voltando às suas histórias, que é melhor que as nossas. Nossa senhora, maravilha. Bom, eu acho que tem algumas coisas que valem lembrar que a gente ajudou na construção. A construção. Quando morreu o Leandro, foi uma comoção nacional, né? Nossa! Vocês lembram disso? E aí, na época eu era o diretor de jornalismo, eu fiz o contato com a Rede Globo lá no Rio. Falei, olha, gente, eu não tenho condições de ter um helicóptero para transmissão ao vivo. Eu acho que nós tínhamos helicóptero, mas não tínhamos aquela estrutura de equipamento para fazer a transmissão ao vivo. E um sepultamento do Leandro seria uma coisa... Não, foi uma coisa... E aí, gente, esquisita. eles atenderam a minha ponderação e mandaram uma estrutura grande e pasmem, suspendeu um jogo da Copa do Mundo para mostrar o enterro do Leandro. Suspendeu, assim, a transmissão, né? A transmissão. Naquele horário. Eles optaram pelo enterro. É a questão da audiência, né? O que foi muito marcante na história minha dentro da TV Anhanguera foi organizar o debate entre Íris Rezende e Índio Arteaga. Os dois candidatos a governador? Não. Esse aí é o lado que depois eu vou relatar para você. Tá. O Índio era prefeito nomeado de Goiânia. Tá. E o Íris pré-candidato a governador. Estava saindo da cassação e projetando ser candidato a governador de Goiás. Fiz o convite, eles aceitaram. Eu conversei com o seu Jaime Câmara antes de marcar, porque uma coisa dessa relevância eu tinha de ter o aval do presidente da empresa, né? Aí começamos a construir a ideia. Acreditem, faltando uma semana com chamadas já no ar na TV Anhanguera, ambos queriam desistir. Aí eu falei, olha, não dá mais, agora acabou. Acabou, não dá para voltar atrás, não. Fazer igual aquela piadinha, tá dentro, deixa. E aí o que pesava? O pessoal ligado ao Íris falava, Íris, você vai debater com um cara que não é candidato, você vai gastar chumbo com um cara que não é candidato. E o Índio era aconselhado, falou, o que você tem para falar do Íris? Você vai criar... Aí o Íris era muito vivo, né? Falou, gente, o problema é a audiência que isso vai ter. Perto, hein? Bom, aí acontece o debate. E ambos, assim, na ofensiva plena, né? Soltando cacete para um lado para o outro. Cada um vê o defeito do outro. Quantidade nenhuma. Aí, numa hora que o Índio fustigou muito o Íris reagiu, levantou da cadeira, né? Fazia uma encenação violenta. Índio, você nunca foi eleito nem a síndico de prédio. Acabou com o homem. Agora, se você olhar tecnicamente depois, você vai chegar à conclusão que o Índio não saiu mal. Mas naquele momento, a população de Goiás, como do Brasil inteiro, estava com sentimento de oposição a tudo que era ligado ao regime militar, né? E naquele momento, o Íris era o caçado e o Índio era o caçador. Engraçado. Até hoje eu tenho dúvida
por que caçaram o Íris se ele não era de... Não, isso aí foi, Ele não era de foi esquerda, por quê? tipicamente perseguição política mesmo. Isso aí Foi, é né? inquestionável. Porque você participou disso, você sabe tudo. Quando eu anunciei a cassação do Íris na TV Anhanguera em edição extra, eu morava na rua 24, lá com as minhas irmãs. Uhum. Na hora que eu cheguei, tinha uma senhora chorando. Falou: Jacques Abrão, foi a pior notícia que está da sua vida, eu anunciando a cassação do Íris, né? Porque o povo de Goiás é apaixonado. O povo de Goiás é apaixonado nele. E outra coisa, o Mutirama já praticamente concluído, né? O sonho dele. Né? Uhum. Havia todo um contexto de saudade do Íris, por isso, né? Caçado pela Revolução, né? Aí voltando, aí ele volta. a vítima, por exemplo, Bolsonaro, será que a facada não ajudou muito na eleição dele? Certeza, Né? com certeza. O brasileiro tem uma certa compaixão, né? Assim, Tem. Ele é amoroso. Ele tem, o sentimento. Ele tem dó. Né? Quando eu falo que eu tô doente, tem gente que reza pra mim. E graças a eles não, a Deus, né? Para quem já fez 23 cirurgias, vou fazer mais 4 agora. Você tá doido. Mas tem espaço para fazer? Não achei ainda, mas... Esses dias eu brinquei numa entrevista, né? Quando eu falei que o Nilson já fez tanta cirurgia, aí a mulher perguntou, mas vai cortar onde nele agora? A minha irmã falou: você vai falar que esse negócio de doença. Eu falei: mãe, mas eu já tive 3 AVC, estou vivo, tô dando graças a Deus demais, não. Porque muita gente já morreu, a morte está acabando com muita gente. Eu vou contar para vocês a cena mais dramática que eu já vivi na minha vida em termos de cirurgia. Eu operei de hemorroida muito jovem, com 22 anos. Eu operei, mas eu passei muito tempo sem falar dessa porcaria, não contar para os outros, não. E a vergonha do coração, você fala, mas hemorroida não. Deixa eu te contar a cena. Você vai lá, já reganha as pernas e fica assim, né? Virou fulô. E aí, mesmo deram anestesia, aí eu vi uma enfermeira falando: esse aí é o Jacques Abrão da televisão. Você já pensou que... Comigo. Fui fazer cirurgia de hemorroida, Tom Cavalo. A mulher falou assim, Nilton, calma, que nós vamos operar seu botão agora. Eu fiquei na vergonha dessa mulher, rapaz. Falei: não, doutor, tira essa mulher daqui. Ô, mestre, isso tem, E eu não esqueço da palavra. Não esquece. Olha, ele trabalha na televisão. Pois Eu sei lá como tem ganhado. O cara que não é conhecido, ele sai de lá do consultório, acabou. Agora, nós que somos conhecidos, você morre de vergonha, rapaz. Ela vai ver na televisão falando: lá, eu já vi. E esse negócio de hemorroida é engraçado. Você vai na rua, o cara fala com você, por exemplo, na rua, né? Ô, Nilton, conta uma piada aí. Na rua. O cara quer que você pare para contar uma piada para ele. Agora, se for um médico, ninguém fala assim: doutor, vê um problema aqui, tem problema hemorroida. Ninguém fala, né? Mas o humorista não. Você também, né? Você nem tanto, mas o humorista fica falando assim: mas até conta uma piada para mim, senão não deixa você passar. Mas o médico tem muito disso. Se ele está numa festa de família, o pessoal quer fazer uma consulta, quer aproveitar e contar o problema, mesmo, né? Rapaz, tem um médico que tem muito disso. Olha a inteligência do Fernando Campos, que apresentava Rodas e Motores lá na TV Anhanguera. Vocês se lembram dele? Demais. Né? Muito inteligente, era um cara, pessoa. E aí eu cheguei lá, ele tinha acabado de gravar o programa dele, Rodas e Motores, e eu cheguei para preparar, para apresentar o jornal. Aí tirei a camisa e falei: ô, Fernando, olha que coisa interessante. O cabelo da cabeça tá pretinho, mas o peito tá tudo branco. Ele falou: é sinal que você tá usando mais o peito do que a cabeça, né? Cara inteligente, rapaz. Mas na bucha, assim, ó, não demorou nem 10 segundos para dar lá. Rapaz, tem um cara que tem... Eu falei: olha, rapaz, você tá com um raciocínio tipo Jô Soares, bate. Fala em Jô Soares, né, rapaz? Eu fiquei triste, rapaz, com o falecimento do Jô Soares, que eu nunca vi um homem... É considerado um dos homens mais inteligentes do Brasil. Mas hoje eu estava vendo a reportagem dele, que coisa de louco. Eu vi um show dele lá no Rio de Janeiro, lá não lembro o nome do teatro lá, não. Ele sentava na beirada do palco? Na beirada do palco. Rapaz, o tempo inteiro e você não parava de rir.
Eu vou tocar, assistimos um show desse, lembra? Então, no Centro de Convenção. Eu achei... Fantástico. Ele era realmente... outra coisa, uma nobreza, né? Ele tinha uma nobreza, né? O homem tinha uma... Ele era fino. Né? Não, ele é sensacional. Ele era fino só de alma, porque agora... Eu vou perguntar para vocês, só para provocar, quem que foi maior na visão de vocês? Ele ou o Chico Anísio? Eu acho que ambos. Eu acho que não tem muita... Na parte de humor e de criação, eu fico com Chico Anísio. Claro que os dois são... O talento deles é imenso. Eu tenho 3 pessoas que eu sempre admirei muito nessa área do entretenimento, do humor e da criação. Jô Soares, Chico Anísio e o Golias. Meus 3. Meus 3 também. Golias. O Golias... Eu lembro quando ele falava, meu carro é Volvo. Ele tinha um jeito de falar muito engraçado. Você lembra disso? Ele falando, lembro. O meu carro é Volvo. E eu lembro dele demais, que eu adorava ver ele fazendo aquela escolinha, ele com o Carlos de Nóbrega, né? Naquela escolinha o tempo todo. Que coisa fantástica. Aquela frase dele, quando eu ouvi aquilo, e desde o rádio, né? É o Cleides! Né? Fala pra mãe que eu tô indo falar. Bonezinho de lá. Então aquilo marcou demais. E aí no dia, eu emocionei muito no dia da morte dele, por causa do Jorge Braga. Porque o Jorge Braga faz a seguinte, né, charge no Jornal Popular, né? Ele disse, Euclides, fala pra mãe que eu tô no céu. Então aquilo, naquele dia, quando eu vi aquilo, eu bati, eu chorei. O Jorge Braga também é muito inteligente. Percepção humana muito boa. Fantástica. O Braga é um cara diferenciado. Eu fico pensando como que ele dá conta de desenhar a emoção. Porque você desenhar a figura é uma coisa, o estado de espírito, rapaz... Ele leva você à reflexão, né? Leva você lá na alma do cara. Né? Pequenas coisas ali. Ele, em Goiás, né, os cartunistas dele, Mariozan, esse pessoal realmente tem um legado, tem uma história bacana demais. Jackson, mas está sendo um prazer imenso. Posso fechar com uma história que eu esqueci? Claro. Na hora. Nossa. Olha, a intervenção federal em Goiás para derrubar o Mauro Borges foi em 25 ou 26 de novembro de 64. O Zé Divino saiu a campo e eu fiquei na retaguarda dentro da emissora, na televisão Anhanguera. E naquele dia aconteceu a deposição do Mauro Borges. Aí o Zé Divino, que estava na rua, mandou um texto com um decreto de intervenção federal em Goiás. Aí eu fui para o estúdio, de manga de camisa, do jeito que eu estou aqui, li o decreto de intervenção federal em Goiás. A única emissora que transmitia era nós, porque o resto tudo era oposição, era ligado ao Mauro, todo mundo ficava quietinho, só nós falávamos. Só vocês falavam. Aí eu acabo de ler a notícia, seu Jaime manda um recado para mim. Passa lá na sala do seu Jaime que ele quer falar com você. Aí subi lá, tá? Aí naquela época eu falava fino e grosso, né? Sim. Aí cheguei lá. Aí chegou fininho. Eu cheguei lá, ele falou, olha, esse coronel que está aqui, não lembro o nome dele não, né? Tem um coronel daqueles que participaram da intervenção aqui. Falou, olha, ele gostou muito de ver você lendo aí o decreto de intervenção, achou sua voz muito bonita, ele queria te conhecer. Aí eu falei fino, aí ele virou pro seu Jaime e falou, Jaime, esse aí não é o que estava lá não. Traz o outro. Você acredita nisso? Sou eu mesmo. Muito boa. Mas essas histórias são ótimas. Já que você participou dessa intervenção militares, como que foi o choque que você, como jornalista, você lembra disso? Foi. Olha, naquela época eu apresentava com o Zé Divino um noticiário às 11h30 na Rádio Anhanguera. Aí ligaram pra gente, né? Falou, olha, porque os aviões começaram a sobrevoar aqui, né? E nós era a única emissora que estava tendo carta branca para noticiar tudo, né? Porque o resto estava, vamos dizer assim, ao lado do Mauro, né? E nós éramos oposição naquele momento, né? E o Mauro ele era oposição ou o que ele era? Ele ficou em riba do muro, né? Sei. E o medo, né?
por ele ser militar, ele ficou em posição dúbia. Ele era militar? Era. Ah. Ele era militar. Então ele ficou assim, tateando. Acho que talvez aí ele se ligou ao Brizola na frente lá para aquela. É coisa assim de esquerda e direita, né? Assim, Centrão hoje. Mas aí o que me causou. Aí começou a passar. Aí uma mulher ligou para mim. Falou, Jacques, não lê noticiário desse jeito, não. Nós estamos morrendo de medo aqui. Porque a gente, no rádio, você lia acelerado, impactava. Naquele tempo, o rádio tinha uma audiência louca. Geralmente jogava uma trilha, dá aquela notícia. Eu imagino tudo isso junto, com aviões sobrevoando, né? Aquela coisa, a tensão era... Olha a tragédia minha na rádio do Anhanguera, na minha estreia lá. Eu fui apresentar um rádio jornal Anhanguera às 9h30 da noite com Celestino Filho. Ele está vivo até hoje, é um cara fortão, é funcionário federal. E aí, na hora lá, toca o prefixo, apresentação, Jackson Abrão. E eu entro e falo assim, Vicente Celestino. Era Celestino Filho. Mudou Acabou o jornal na hora, acabou. Aí teve que subir som lá durante uns 5 minutos até reparar o erro. Foi igualzinho aquela história do locutor lá de Itapuranga, lá que subiu lá no... Conta ela aí, Tom Carvalho. De Itapuranga? O de Itapuranga, que tinha o sonoplasta, mandava o sonoplasta lá. O Pato fazia um programa. O Pato fazia um programa todo domingo lá. Eu fazia parte da coordenação diocesana da Diocese de Goiás. E ajudava a coordenar, ajudar o padre no programa de rádio, da Rádio Primavera AM de Itapuranga. Eu tinha estreado a rádio na época. E já começou o programa. E o padre italiano, né? Aquela certa dificuldade para falar, e tinha ali você lembra muito bem disso, tinha o sonoplasta, ficava do lado de lá, uma cabinezinha aquelas fitonas, geralmente Akai, né? Aqueles cartuchos, e rodando. Então ele enfiou o cartucho com a hora da Ave Maria, e o padre de cá, bem amigos, vamos começar, está no horário da hora Ave Maria. E aí ele soltou a Ave Maria e o BG entrou muito alto, sabe? Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça. Como estava muito alto, ele virou para o sonoplasta e falou, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Mandou não baixar o áudio. Ele falou, gente, o que está acontecendo? Ele bateu o joelho no chão. Você falou, tá mandando eu joelhar, porque é hora da Ave Maria. Ele bateu, já que ele bateu o joelho no chão, e ele, o Senhor é convosco, Santa Maria, Mãe de Deus, fez assim com ele. Aí ele bateu no chão. Ele esparramou. E eu tava lá, acompanhando o padre, eu quase chorei de rir com esse negócio do lado. Eu não tinha como entrar, porque eu falei, como é que eu entro lá dentro da rádio agora? O Tom Carvalho já foi locutor também de rádio. Rádio AM naquele tempo, né? E aí, hoje tinha essas coisas que acontecia muito interessante. Hoje é mais FM, né? Aconteceu uma outra história também muito, muito legal, foi que nós fomos apresentar. Aí quando não tinha o padre para ir apresentar o programa, além desse tinha um outro horário lá. Foi eu e um outro rapaz, ele é advogado hoje, e nós fomos apresentar o programa. E aí, na hora de cumprimentar, né, eu falei assim, muito boa tarde, senhoras e senhores, mais uma vez estamos começando o horário da Ave Maria, hoje sem o padre Isaac não pôde estar presente, está aqui hoje, boa tarde meu, boa tarde do... E o menino não estava aqui, eu catei o microfone aqui, levei nele, e ele estava lá fora, ele olhou para mim e falei, cumprimenta ele. Boa tarde do fulano. Aí ele voltou. Porque ele estava conversando com o sonoplasta o que ia entrar e os horários certos. As coisas que precisavam entrar durante o momento que ele estava falando. Ele não tinha programado nada, né? Rapaz, esse negócio de comunicação... Tem uma história que vale a pena contar. Conta aí. Voltaire e João Pereira. O Voltaire era intelectual, fazia curso de odontologia na UFG, né? E o João era aquele locutor muito bom, mas bem, não diria bronco, mas mais limitado culturalmente, né? Uhum. Chamava a Hora do Motorista na Rádio Anhanguera. E aí eles liam cartas, o setor Bueno mandou isso, setor Jardim América... Conclusão, você é tão inteligente que não chama o cara de burra. Bronco. Aí vinha as cartas. E aí... o João Pereira começou a ler uma carta. Falou, Voltaire, recebi aqui uma carta do senhor Pedro Ludovico.
Vai, vamos, toca o barco. Não, mas você acha que o Pedro Ludovico ia escrever para um programa desse? Pô, nós não estamos à altura do homem, não. Era setor Pedro Ludovico. O cara interpretou tudo errado. Setor Pedro do Não, esse homem, não, esse aqui. Bom demais, rapaz. Um programa desse aqui, não. Você tem mais alguma história engraçada? Não? Lembra aí? Tem que puxar pela memória. Tem algumas assim que são desabonadoras, né? Eu não posso contar, não. Tem uns que é babagenta. Olha, eu fui muito bom de bola, pode acreditar. Eu joguei aos 14 anos lá em Catalão, eu disputei o time titular num torneio início. Vim para Goiânia, fizemos muita pelada, porque aí juntava TV Anhanguera. Mas você não quis ser profissional, não? Não. Eu gostava, não, eu gosto de futebol. Até pouco tempo eu ainda jogava, né? Centroavante fixo, né? Aquele tipo o Fred na Copa do Mundo de 2014. Assisti o jogo dentro de campo. Se a bola vier, beleza, empurra ela para dentro, né? Quando eu era rapaz, mas olha, o futebol é é uma coisa que encanta. Eu vou contar para vocês a história do Maguito, que era amigo da gente, foi lá no almoço, lá na empresa, Jaime Câmara, João Rocha, todo mundo lá. Eu fui convidado também. Olha o tanto que o Maguito gostava de futebol. Aí acabou o almoço. Diz que ele era bom de bola, né? Saindo lá, eu perto dele, o Jaime Câmara. Aí o Maguito falou: Jacques, só um minutinho aí que eu queria falar com você. Pois não. E o Jaime Câmara parou e falou: deve ser uma coisa importante, né? Falou: Jacques, conversa com o Jean para ele marcar um futebolzinho para nós hoje. Oh. Olha só. Ato 2. A gente jogava lá no campo do Bittencourt, lá no Jardim Planalto. Eu chegava cedo, tipo 8h30 de domingo, era sempre no domingo. Chegava pra você pegar o primeiro time, aquela coisa toda, né? Aí chega um cara de um carro preto, fala: já Sabrão, vai ter futebol aqui? Vai. Por quê? Não, o Fominha que mandou perguntar. Fominha, você sabe quem que era? Era o Maguito. Era o Maguito. Era ele? Agora você imagina. Ele gostava mesmo. Gostava mesmo. Ele fazia... Tá no sangue, né? Tá no sangue, né? Uhum. Tem alguma coisa que aconteceu nesse teve uma coisa boa. Coisa assim. Tem uma boa demais. Essa vai finalizar. Então vai. Serra Dourada, nós fizemos lá a preliminar das preliminares de um jogo do Brasil que ia começar às 18h30. Nós entramos em campo ao meio-dia. Você imagina o calor. Time da televisão contra quem, eu não lembro. Eu sei que tinha um bebum lá na geral e lançaram a bola para mim, eu firmei o taco e fui atrás da bola. E ele começou a gritar: vai, Leitãozinho, filha da puta, corre! Chamando-se de Leitão. Corre! Leitãozinho, perninha curta. É capaz que você falou assim: ô, sem vergonha, filha da puta. Não, você sabe que essa história... Até o Leonardo conta ela, porque o Limírio contou pra ele, aí ele achou boa demais. Ela é boa demais. Não, mas é muito engraçado. Ela é boa demais. Mas ele me xingou de tudo quanto é. Você não pegou esse apelido, não, de Leitão. Esse negócio acontece com a gente. Esse aqui me contou uma história, uma vez, eu ri demais, até hoje eu fico rindo quando ele conta isso, que ele tem irmã que é médica lá em Brasília, e ele foi pra lá e foi de ônibus fazer o tratamento. E no caminho passou mal demais. Como é que é a história? Você chegou na porta do apartamento, tá lá embaixo vomitando. Nossa Senhora. E vem passando um bêbado. Já que toda a vida é andar de ônibus em João Estômago. E eu já tenho um lugar que eu paro para tomar sorrisal e tem um lugar para vomitar, né? Rodoviária. Fui para Brasília fazer um exame. E aí quando eu cheguei lá em Brasília, rapaz, eu tava passando tanto mal, mas tanto mal. Eu tava verde, de tanto que eu tava passando mal. Aí tô lá, parei para vomitar, pai, tô vomitando, e vem um bêbado lá pra cá, pai. Me taca um tapa nas costas, tão grande, pai, eu comecei, foi lá na frente e voltei assim, como é que é a palavra? Ele falou assim, isso, joga pra fora. Isso, joga pra fora. Joga pra fora que você melhora. Ontem eu tava desse jeito. Aí, cheguei, tomei uns remédios pra no dia fazer o exame. Aí minha irmã, a Edna, aí chegou lá, eles colocaram
fazendo endoscopia, e outro no Forever aqui também colocou. Topou aqui, 2 exames, era A colonoscopia e também a endoscopia. Bom, e aí terminou. E eu fiquei bêbado, já. Bêbadinho, quando terminou, com aquelas. Que tempo, ficou muito tempo, né? E eu falava pra minha irmã, e eu não vi isso, não. E a minha irmã contou depois, eu fiquei na vergonha, já. Cheio de gente, eu falava, Edna, eu quero cagar. Eu quero cagar. Cala a boca. Gente, eu quero cagar. Já que você tá falando em merda, eu vou contar uma boa. Céu. Aí depois eu falei, mãe, eu falei essa porcaria. Falou. E aí? Minha mulher chamou um cara lá para arrumar um vaso sanitário lá em casa. E a minha netinha tava lá também. Ela tinha uns 5 ou 6 anos, aí por 7, né? Uhum. E ela acompanhou minha mulher e o encanador lá para olhar o vaso sanitário. Aí o cara botou a luva, enfiou a mão lá, aí minha neta virou para ele, ó, fulano, meu pai faz cocô aqui todo dia, viu? Você tá pondo a mão aí. Rapaz, agora você imagina, filho. Cabecinha, né, pai? Uma criança é puro demais. Como diz, eu tô te falando, né? Ela faz cocô todo dia. Não mete a mão, não. Você quer pôr a mão, tudo bem. Não é uma história boa? Ótima, bom Porque a demais. gente fica falando só história boa demais, mas tem umas histórias bestas também. Tem uns acontecimentos. Isso é real, viu, gente? Não é invenção, Eu não. sei. Tem que ser real. O meu também não é invenção, não. Agora, ela, como ela passava muito lá em casa, assim, então, todo dia eu chegava do serviço, tudo corrido, né, aquela coisa toda, eu falava, Aninha, tem aula hoje? Ela respondia, né? Aí, depois de uma 4ª ou 5ª vez, ela parou e falou, vô, olha aqui pra mim. Quando eu tô de uniforme, vô, é porque tem aula. Quando não tô de uniforme, eu já encheu o saco todo dia. Paciência. Ô, Tom, pra encerrar... Mas é interessante você pegar a percepção da pessoa e se irritar com a pergunta óbvia, né? Ô, Tom, pra encerrar a nossa pergunta, vamos perguntar uma coisa também aqui, já que nós dois também velhinhos, já que você tem quantos anos? 7,5. Mas já que tá muito inteiro, né, rapaz? 7,5, quase 80 anos. E com um cérebro Falta desse, só 4, parabéns, né? viu? Você pode agradecer a Deus. Porque tem muita gente que tá louco. Eu tenho um cara que, não vou falar aqui, mas um amigo meu, 65 anos, eu fico olhando para ele assim, eu tenho 70. Eu fico pensando, esse amigo seu não é eu, não, né? Você deu sorte, você tá... Ele quase beirou minha idade, eu falei assim, será que é eu? Elogiou muito. Elogiou muito pra Você mim. pensa assim, você tá novo, rapaz. O único que tá meio velho é o bigode, que é o bigode. Ele tá pintando Tá o bigode. pintando. Ah, meu Deus do céu. Mas foi uma honra entrevistar você. Que eu nunca entrevistei ninguém. Você já me entrevistou muitas vezes. Gente, quando você sai do interior, sem experiência, e você vai para a capital, e tem um sonho de trabalhar na televisão, e um cara como o Jacques, diretor de jornalismo, âncora, entrevistar você, parece que você chega a tremer. Quando você chega, você fala, nossa, meu Deus, é eu mesmo, de verdade, é eu. Então foi muita honra. Tá igual a história do Pedro do Vico, né? Não, é isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês que serve de lição para nós. Acho que é uma coisa nobre. Dona Belquise Spencieri foi talvez uma das maiores expressões musicais de Goiás, né? Pianista consagrada, pessoa Música clássica. Sei muito bem quem é. E aí ela chegou lá na televisão, foi lá na minha sala, falou, já vai ter um evento lá no Cine Teatro Goiânia, eu gostaria que vocês dessem uma força para nós. Falei, Dona Belquise, nós já iríamos fazer isso, pode ficar tranquila, nós vamos lá, tá, valia o espetáculo apresentando. Bom, isso foi, vamos supor, hoje. Aí na segunda-feira, chega lá minha secretária e fala, Dona Belquise está aí para falar com você. Eu fiquei assim até meio... Falei, ô Jacques, quem pediu para você fui eu, e eu vim agora agradecer. Olha que coisa, o tamanho dela, vamos dizer assim, as coisas não era uma coisa forçada, não era um evento fraco. Eu estou contando isso, que é a nobreza da pessoa que tem humildade de sair da casa dela para ir agradecer. Isso é raro nos dias de hoje. É muito. Hoje é um telefonema para falar. Muito obrigado. Eu acho que eu contei isso porque é uma coisa que até hoje me toca o coração. Gratidão. Gratidão. Isso é gratidão que a pessoa tem. Né? E muita gente não é grato de jeito nenhum pelas coisas. Eu sou grato demais, principalmente aqui,
aqui em Goiânia, as televisões todas, nós dois, né, Tom? Claro. É o SBT, é a Record, e principalmente a televisão Anguera, onde nós trabalhamos 18 anos. Gente, Uma nós parceria temos muita maravilhosa, gratidão por isso. né? Graças a isso, nós hoje estamos ainda na mídia ainda. Muita gente nos conhece. Gente, vocês são bons, botem isso na cabeça. Se não fosse, o tempo já teria Já tinha tirado dele. Você- Já tinha jogado para escanteio. Você quer ganhar um presente? Gente, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, desses 2 Dedos de Prosa, mas antes, porém, nós queremos agradecer a Polos Pães e Doces, que traz sempre o nosso lanche. Nós vamos lanchar agora. Vamos. O pessoal mandou para cá agora, né? Então, toda a nossa reunião aqui, nosso podcast, os nossos 2 Dedos de Prosa, a Polos Pães e Doces está trazendo aqui o nosso lanche, o café, o biscoito e tudo, né? E para quem é de Goiânia ou da região que ainda não conhece, a Polos Pães e Doces fica aqui em Goiânia, na Perimetral, ali na Praça do Racha, tá bom? Basta falou Praça do Racha, você acha. Aliás, hoje é fácil demais. E lá você joga no aplicativo e chega. E você racha de comer. É racha de comer, que é gostoso demais da conta. Jackson, meu querido, olha, pode ter certeza que nós temos uma gratidão imensa com você. Você vai passar energia positiva. Obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei honrado com o convite. É o primeiro podcast que eu participo. Foi? E foi assim, eu vim com a maior felicidade e carinho. Tá. Eu acho que vocês merecem. Levantar Mas o microfone para você. sua Pode levantar ele. Não, Pode levantar. eu A queria- sua fama é de um cara muito formal, muito tímido e muito... Como é que eles falam a pessoa quando é... Sistemático? Sistemático? Não. Aí nós ficamos até preocupados. Falando, e se ele não vier? Olha, eu tenho um carinho muito grande por vocês, principalmente pelo reconhecimento das qualidades de vocês, Obrigado. a boa educação, a humildade que vocês mantêm, assim, vamos dizer, com a gente, né? Obrigado. Claro. Eu acho que a arrogância, essas coisas afugentam as amizades, né? Não, isso é verdade, mesmo. Isso Né? é Eu acho verdade. que, olha, muito feliz. Podem crer que eu fiquei muito feliz. Jesus. de estar- Show de mais bola, show de bola. 20 anos de jornalismo, de televisão, Deus de tudo. quiser. Viu? Que assim seja, né? Comunicação. Obrigado. Que esse seja um dos primeiros, né, que nós vamos fazer, que não seja o último, não. Depois nós vamos bater mais Fazer papo. Tem mais. muita história Tem para contar, muita, né? Nós não de- nós se não cavucar, rende mais. Mas Rende depois demais. que eu vou a história dele. Maravilhoso. Obrigado mesmo, de coração. viu? Obrigado a você, maravilha. E você que está assistindo o nosso podcast, compartilha, né? Dá aquele like para nós, aquele positivo, né? Fala gostei, maravilha, manda ver. Se não gostou, fala, não, vai tomar banho na sombra. Ou manda seu recado, compartilha assim mesmo, só para sacanear. É porque nós né? temos 1,5 milhão de inscritos, vão ter 2 milhões. Escreva lá. Exato. Participe aqui conosco, tá bom? Vem para cá. E isso aqui, nós vamos estar constantemente trazendo informações e trazendo essas pessoas que têm história, têm um legado e, ao mesmo tempo, esse lado humano, esse lado bacana. São duas coisas. E o nosso canal continua, viu, gente? Continua as comédias de um lado e o podcast do outro. E o podcast bem-humorado. Bem-humorado. Que os convidados Sei lá, são se é ótimos. bem-humorado. Um abraço, Beijo, gente. Até você. mais.